Minha mãe, Helena, nem sequer olhou na minha direção quando disse aquilo. Seus olhos estavam fixos no bife que ela cortava meticulosamente, com a faca de prata fazendo um som irritante contra o prato de porcelana. Por um momento, aquele foi o único ruído na sala de jantar, que de outra forma estaria em completo silêncio. "Nós vendemos a casa", disse ela. Sua voz era tão calma, tão casual, que você pensaria que ela estava apenas comentando sobre a previsão do tempo. "Você tem um mês para encontrar um novo lugar. Você está fora." Eu coloquei meu garfo no prato. O movimento pareceu estranhamente lento. Olhei para o meu pai, Ricardo. Ele estava estudando intensamente seu monte de purê de batatas, recusando-se terminantemente a encontrar meu olhar. Meu olhar então deslizou para minhas irmãs, Letícia e Bia. Não havia choque em seus rostos. Havia apenas o mais leve sinal de um sorriso presunçoso. Elas trocaram um olhar breve e cúmplice, como se estivessem compartilhando uma piada interna em um filme que só elas achavam engraçado. Não havia espaço para discussão. Não houve aviso prévio. Não houve um cinto muito por isso estar acontecendo. Havia apenas um prazo. Na manhã seguinte, acordei com o som de portas de carros batendo. Saí da cama e espiei pela janela para vê-los todos indo embora. Eles nem se deram ao trabalho de dizer um último adeus. Simplesmente me deixaram ali, sozinha em uma casa que de repente pareceu vasta, vazia e cheia de ecos. Eles imaginaram que estavam me deixando para trás para eu me afogar e sofrer. 6 meses se passaram. A casa não estava mais silenciosa, ela estava em paz. Minha vida finalmente era minha. Então meu celular vibrou na bancada da cozinha. Uma mensagem da minha mãe. "Por que você ainda está aí?" Olhei para a mensagem na tela e senti um sorriso frio e duro se formar nos meus lábios. Ela realmente acreditava que eu estava ocupando a casa ilegalmente. Ela pensava que eu estava recusando pateticamente sair da casa de onde fui expulsa. Ela não tinha a menor ideia de que eu era a pessoa que havia comprado a casa. Antes de mergulharmos em como tudo isso aconteceu, por favor, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário abaixo me contando de que parte do Brasil você está assistindo. Para entender realmente por que eu não comecei a chorar ou a gritar naquela mesa de jantar, você precisa entender o meu lugar naquela família. Você precisa entender que, para mim, o silêncio não era a ausência de som. Era um mecanismo de sobrevivência. Era o meu normal. Era o que me mantinha segura. Eu era a filha do meio, mas não era a ponte que conectava minhas irmãs. Eu era o abismo que ficava entre elas. Minha irmã mais velha, Letícia, era a estrela da família. Ela era barulhenta, exigente e possuía um tipo de beleza que fazia as pessoas realmente pararem para olhar. Minha mãe, Helena, adorava absolutamente isso. Ela se alimentava da atenção que Letícia trazia para a nossa família. Se a Letícia desse um espirro, minha mãe estava instantaneamente ao lado dela com uma caixa de lenços e um cobertor quente. Se a Letícia mencionasse que queria um vestido novo para alguma festa, meu pai, Ricardo, já estava com o cartão de crédito na mão antes mesmo que ela terminasse a frase. Minha irmã mais nova, Bia, era o eterno bebê da família. Ela era fofa, profundamente manipuladora e tinha dominado a arte de tocar nossos pais como se fossem instrumentos. Se ela quebrasse um vaso caro, era um acidente terrível. Se ela fosse mal em uma prova na escola, a culpa era claramente do professor. Ela estava isolada de todas as consequências. Ela era mimada e protegida. E então havia eu, Camila. Eu era invisível. Eu não era barulhenta. Eu não era exigente, eu não me metia em confusão e certamente não ganhava nenhum concurso de beleza. Eu estava apenas ali. Eu era um acessório, parte do cenário, tão perceptível quanto o papel de parede bege no corredor ou o tapete gasto na sala de estar. Minha mãe recompensava o volume.
Ela ansiava por barulho, animação e drama. Ela e minhas irmãs eram uma tempestade constante de gritos, risadas e brigas. Elas consumiam todo o oxigênio de qualquer sala em que entrassem. Aprendi muito cedo que, se quisesse sobreviver naquela casa, teria que me tornar menor. Tinha que ocupar o menor espaço humanamente possível. Lembro-me vividamente do meu aniversário de 10 anos. Acordei cedo naquele dia, com um nó de ansiedade no estômago. Desci as escadas na ponta dos pés até a cozinha, esperando meio que por acaso encontrar panquecas ou talvez apenas um único balão amarrado a uma cadeira. A cozinha estava vazia. Minha mãe estava ao telefone na sala, falando animadamente sobre a próxima apresentação de dança da Letícia. Meu pai estava absorto no Jornal da Manhã. Sentei-me à mesa. "Bom dia", eu disse. Minha mãe apenas acenou com a mão de forma desdenhosa, sinalizando para eu ficar quieta. Ela apontou o dedo para a caixa de cereal no balcão. Servi-me de uma tigela de cereal. Comi sozinha. Nem uma única pessoa disse feliz aniversário. Ao meio-dia, a percepção esmagadora se instalou. Eles haviam esquecido. Fui para o meu quarto e escapei para dentro de um livro. Na hora do jantar, minha mãe pediu pizza, não como uma celebração, mas porque estava exausta demais para cozinhar depois de um longo dia levando a Bia ao shopping. Quando a pizza chegou, Letícia pegou a última fatia de calabresa, a minha favorita absoluta. "Ei!", eu disse, minha voz mal saindo como um sussurro. "Eu queria aquela." "Não seja tão egoísta, Camila", minha mãe retrucou sem desviar o olhar. A Letícia teve um dia longo. Eu não discuti. Apenas peguei uma fatia de mussarela e fui para o meu quarto. 2 dias depois, minha tia ligou e por acaso perguntou como tinha sido meu aniversário. Vi o rosto da minha mãe ficar pálido. Ela rapidamente riu para disfarçar, desligou o telefone e então, no caminho de volta do supermercado, comprou para mim um bolinho industrializado qualquer embrulhado em plástico. Ela o colocou no balcão sem dizer uma palavra. "Aqui", disse ela mais tarde. "Feliz aniversário atrasado. Não façam drama por causa disso. Essa foi a lição que aprendi repetidas vezes. Não faça drama por nada, especialmente não por você mesma." À medida que fui crescendo, o abismo entre mim e o resto da minha família aumentou. Minhas irmãs ganharam carro 0 quilômetro em seus aniversários de 18 anos, com direito a laços vermelhos gigantes no capô. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me entregou um cartão de transporte público e deu um sermão severo sobre a importância da responsabilidade. "Você é uma garota inteligente, Camila", disse ele, com um tom que sugeria que aquilo era um grande favor. "Você consegue descobrir como se locomover. Não queremos te estragar. Eles não me estragaram, eles simplesmente me ignoraram. Trabalhei duro porque não tive outra escolha. Consegui um emprego em uma lanchonete local assim que pude legalmente. Economizei cada centavo. Comprei minhas próprias roupas. Paguei meu próprio material escolar. Financiei minhas próprias excursões. Minhas irmãs riam abertamente do meu uniforme de trabalho. "Você cheira a gordura", dizia Bia, torcendo com o nariz dramaticamente quando eu chegava em casa depois de um turno longo. "Pelo menos estou ganhando meu próprio dinheiro", eu respondia. Letícia apenas ria. "Por que trabalhar quando o papai paga tudo?" Ela estava certa, é claro. O papai pagava tudo para elas. Quando chegou a hora de pensar na faculdade, meus pais me chamaram para uma daquelas raras conversas sérias. "Camila", meu pai começou, fazendo uma expressão sombria. "Estivemos olhando as finanças. A mensalidade da Letícia naquela faculdade particular de artes é muito alta. E a Bia vai precisar de um carro logo. Simplesmente não podemos pagar sua universidade." Eu apenas olhei para eles. Eles moravam em uma casa enorme. Faziam viagens regulares para a Europa, viagens das quais eu era frequentemente deixada para trás, porque, como eles diziam, alguém precisa cuidar dos cachorros. "Tudo bem", eu disse. Minha voz estava surpreendentemente firme, mesmo sentindo meu coração rachar.
Eu dou um jeito. Boa menina, disse minha mãe, dando um tapinha condescendente na minha mão. Sabíamos que você entenderia. Você é tão independente. Independente era apenas o código deles para negligenciada. Então eu fiz um financiamento estudantil. Trabalhei em 2 empregos enquanto estudava. Cursei uma universidade pública e me formei em ciência da computação. Não escolhi o curso porque tinha uma paixão profunda por programação, mas porque pesquisei os salários e sabia que pagava bem. Eu precisava de dinheiro. O dinheiro era a única forma de fuga que eu conseguia enxergar. Enquanto eu passava noites em claro na biblioteca do campus, movida a café barato, minhas irmãs postavam fotos intermináveis de suas festas e viagens tropicais nas redes sociais. Enquanto eu sobrevivia de macarrão instantâneo, elas jantavam em restaurantes caros, tudo por conta do meu pai. Me formei com honras. Meus pais não foram à cerimônia. Disseram que as 2 horas de viagem eram longe demais. Em vez de me verem receber o diploma, foram a um jogo de tênis da Bia. Ela perdeu a partida, mas eles ainda a levaram para tomar sorvete para animá-la. Comi meu jantar sozinha, no meu quarto vazio da República naquela noite, cercada por caixas de mudança. Depois da faculdade, voltei para casa. Era a última coisa que eu queria, mas era um movimento estratégico. Eu tinha um plano. Tinha conseguido um excelente emprego em uma grande empresa de tecnologia na capital. O salário inicial era alto e as opções de ações eram ainda melhores. Mas não contei nada disso a eles. Para eles, eu estava apenas trabalhando com computadores. Eles nunca perguntaram sobre meu cargo, nunca perguntaram sobre meu salário. Apenas assumiram que eu era algum tipo de secretária ou assistente de baixo nível. O trabalho da Camila é tão chato, Letícia dizia para as amigas quando elas iam lá em casa. Ela só fica sentada olhando para telas o dia todo. Deixei que acreditassem nisso. Eu pagava aluguel para eles todos os meses para morar no meu antigo quarto. Um quarto que era menor do que o banheiro de visitas. Comprava todas as minhas próprias compras de mercado. Mantive a cabeça baixa e aperfeiçoei meu papel de fantasma na casa da minha própria família. Chegava em casa tarde, evitando deliberadamente o jantar para não ter que sentar lá e ouvi-los falar sem parar sobre si mesmos. Passava meus fins de semana no meu quarto ou em cafeterias silenciosas, apenas para ficar longe de seus olhares desdenhosos. Eu me sentia como uma inquilina, não como uma filha. Na verdade, um inquilino teria sido tratado com mais respeito. Um inquilino tem direitos. Um inquilino é notado. Eu era apenas uma sombra. Eles não me conheciam de jeito nenhum. Não tinham ideia de que eu era uma das melhores desenvolvedoras da minha equipe. Não tinham ideia de que eu estava economizando quase cada salário inteiro por 3 anos. Não tinham ideia de que eu estava construindo silenciosamente uma pequena fortuna enquanto usava roupas de brechó. Eles viam apenas o que queriam ver. A filha chata, quieta e sem graça que nunca chegaria a ser nada especial. E eu aceitei isso. Disse a mim mesma que estava tudo bem. Disse a mim mesma que não precisava do amor ou da aprovação deles. Eu só precisava do teto sobre minha cabeça até que pudesse comprar o meu próprio. Achei que tinha mais tempo. Achei que poderia ficar lá por mais 1 ano, economizar o suficiente para uma entrada enorme e então simplesmente desaparecer silenciosamente na noite. Eu estava errada. Porque enquanto eu estava ocupada fazendo o papel da filha invisível, eles estavam fazendo planos para me apagar completamente. A traição não começou naquela mesa de jantar. Tinha começado 2 meses antes, em uma noite chuvosa de terça-feira. Eu estava no meu quarto, o menor da casa, que dava para o quintal. A janela deixava passar corrente de ar e no inverno eu tinha que dormir de blusa de lã. Mas eu gostava dali, porque ficava longe da sala de estar, onde minha família se reunia para assistir TV no volume máximo. Eu estava sentada na cama com meu notebook. Não estava trabalhando, estava sonhando. Tinha desenvolvido o hábito de navegar em sites de imobiliárias.
Era minha forma de escapismo. Eu olhava anúncios de apartamentos no centro, pequenas casas de campo e sobrados com cozinhas modernas e elegantes. Imaginava uma vida onde não precisasse esconder meus lanches em um frigobar para minhas irmãs não comerem. Imaginava uma sala onde pudesse sentar e ler um livro, sem que me mandassem sair porque a Letícia queria praticar suas poses de yoga. Estava navegando em um aplicativo de imóveis popular, olhando casas no nosso próprio bairro, apenas para comparar preços e sentir o mercado. Digitei nosso CEP. Um mapa apareceu, pontilhado com pequenos pinos vermelhos, indicando casas à venda. Aumentei o zoom na nossa rua. Vi um pino localizado bem no nosso quarteirão. Que estranho, pensei. A família Oliveira mora na casa ao lado. Eles estão se mudando? Cliquei no pino. A foto carregou. Meu coração parou. O ar saiu dos meus pulmões em um suspiro agudo e doloroso. Não era a casa dos Oliveira. Era a minha casa. A nossa casa. Fiquei encarando a tela, piscando rapidamente, convencida de que devia ser um erro. Talvez o GPS do aplicativo estivesse desregulado. Talvez fosse um anúncio antigo de anos atrás que não tinha sido removido. Mas então meus olhos caíram na data. Anunciado, há 2 dias. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia controlar o mouse. Cliquei nas fotos. Lá estava a nossa sala de estar. Os móveis tinham sido rearranjados para parecer mais espaçosa, mas era definitivamente a nossa sala. Lá estava a cozinha, mas as bancadas estavam completamente limpas. Geralmente elas ficavam enterradas sob as correspondências inúteis da minha mãe e os shakes de dieta da Bia. Então vi as fotos dos quartos. Primeiro, a suíte principal, o quarto dos meus pais. Parecia impecável. Depois o quarto da Letícia, pintado em um tom berrante de rosa e cheio de espelhos. Depois o quarto da Bia, bagunçado mas reconhecível. E então, o meu quarto. Cliquei na foto legendada como escritório, quarto de hóspedes. Era o meu quarto, mas a minha vida tinha sido apagada dele. Na fotografia, minha cama estava arrumada com um edredom branco genérico que eu nunca tinha visto. Minha mesa estava completamente vazia. Minha coleção de livros tinha sumido. Um vaso de flores falsas estava no criado mudo, onde deveria estar meu abajur de leitura. Eles tinham montado o meu quarto para venda. Uma onda de náusea me atingiu. Quando eles fizeram isso? Olhei para a data em que as fotos foram tiradas. Foi na quinta-feira passada. Quinta-feira passada. Eu estive no trabalho o dia todo. De repente, lembrei de uma mensagem da minha mãe naquele dia. Não venha para casa até tarde hoje. Vamos mandar limpar os tapetes profissionalmente. Eu acreditei nela. Fiquei no escritório até às 9 da noite para não atrapalhar. Quando cheguei em casa, a casa cheirava levemente a limão e tudo parecia normal. Meu quarto parecia exatamente o meu quarto de novo. Eles tinham movido todos os meus pertences pessoais, trazido objetos de decoração, chamado um fotógrafo para tirar fotos e depois colocado todas as minhas coisas de volta, exatamente onde estavam, para que eu não percebesse. Eles estavam vendendo a casa pelas minhas costas e não tinham dito uma palavra. Sentei-me ali no escuro, o brilho da tela do notebook iluminando meu rosto atordoado. Senti como se estivesse em queda livre. Por quê? Por que eles não me contaram? Se queriam se mudar, era direito deles. A casa era deles. Mas por que esse segredo elaborado? Por que todas essas mentiras? Forcei-me a ler a descrição do imóvel. Linda casa familiar em bairro nobre. Layout espaçoso. 3 quartos, 2 banheiros. Pronta para morar. 3 quartos. 3 quartos. A casa tinha 4 quartos. Eles nem estavam contando o meu quarto como um quarto de verdade. Para o mercado imobiliário e claramente para meus próprios pais, meu espaço nem sequer qualificava como um lugar para uma pessoa dormir. Era apenas um escritório ou um cômodo extra. Fechei o notebook, caminhei até a porta e a abri apenas uma fresta.
Podia ouvir as vozes deles vindo do andar de baixo. A TV estava ligada e eu ouvia as risadas gravadas de uma comédia. "Passa a pipoca", ouvi meu pai dizer. "Você ligou para a transportadora?" Minha mãe perguntou. Sua voz estava baixa, mas no silêncio da casa o som viajava. "Shhh!" Meu pai sibilou. "Agora não. Ela está no quarto dela, Ricardo. Ela não consegue nos ouvir", minha mãe disse com desdém. "Além disso, ela está sempre com aqueles fones de ouvido." "Só precisamos assinar a proposta", meu pai disse. "Depois contamos para ela." "Vamos dar algumas semanas para ela", minha mãe respondeu. "Ela é esperta. Vai encontrar um apartamento barato em algum lugar. Talvez consiga dividir com alguém. Só não quero drama", meu pai suspirou. "Não vai ter drama nenhum", minha mãe disse com absoluta confiança. "A Camila não é de fazer drama. Ela só vai arrumar as coisas dela e ir embora. Ela está acostumada a se virar sozinha." Fechei a porta silenciosamente. Encostei as costas na madeira e deslizei lentamente até o chão. Eles não estavam preocupados com os meus sentimentos. Não estavam preocupados para onde eu iria ou como eu me viraria. Estavam apenas preocupados em evitar drama. Queriam uma separação limpa e fácil. Queriam pegar o dinheiro da casa, partir para a nova vida e me deixar para resolver a bagunça. Eles me viam como um problema logístico, um móvel velho que precisava ser descartado antes que os novos donos chegassem. Eu não chorei. Essa foi a parte mais estranha. Eu esperava sentir aquela picada familiar e aguda de rejeição que senti a vida inteira, nos meus aniversários, na minha formatura, em 100 pequenos momentos, mas isso era diferente. Isso não era apenas negligência passiva. Isso era uma traição ativa e calculada. Era uma conspiração. Eles tinham planejado isso. Tinham coordenado tudo. Tinham mentido na minha cara por dias, talvez semanas, e naquele momento, algo dentro de mim mudou. Foi como se um interruptor fosse ligado em um quarto totalmente escuro. A tristeza que tinha sido minha companheira constante evaporou. O desejo profundo pelo amor deles, a esperança fraca e bruxuleante de que um dia eles finalmente me veriam, tudo desapareceu. No lugar disso surgiu uma clareza fria e cortante. Eu me levantei, caminhei de volta para a minha mesa e abri o notebook novamente. Não olhei para as fotos montadas desta vez. Olhei para o valor pedido. Era muito dinheiro. O mercado estava aquecido, mas não era um número impossível. Abri uma nova aba e entrei no portal do meu banco. Depois, entrei na minha corretora de investimentos. Olhei para os números brilhando na tela. Eu estava trabalhando em tecnologia de alto nível por 3 anos. Vivi como uma pessoa pobre. Investia agressivamente. Minhas ações da empresa tinham valorizado muito após a abertura de capital. Encarei o total do meu patrimônio líquido. Era mais do que o valor pedido pela casa. Eu poderia comprá-la. Poderia comprar à vista se realmente quisesse, embora fazer um financiamento fosse a jogada financeira mais inteligente. Um pensamento selvagem e audacioso começou a se formar na minha mente. Minha família queria vender esta casa. Eles queriam me deixar para trás. Queriam me enganar. E se eu virasse o jogo contra eles? E se eu comprasse a casa? Mas eu não podia simplesmente descer as escadas e anunciar que ia comprar. Eles ririam da minha cara. Não acreditavam que eu tivesse dinheiro. E mesmo que soubessem que eu tinha o dinheiro, poderiam se recusar a vender para mim por pura maldade. Ou pior, tentariam me fazer sentir culpada para que eu simplesmente desse o dinheiro a eles de graça. Nós te criamos. Você nos deve. Não. Eles nunca poderiam saber que era eu. Eu precisava continuar sendo um fantasma. Olhei para o nome do corretor no site. Não reconheci o nome nem a imobiliária. Isso era bom. Respirei fundo e com firmeza. Pela primeira vez na vida inteira, eu não era uma vítima perguntando por que eles não me amam. Eu era uma estrategista perguntando qual é o meu próximo passo. A antiga Camila, a garota triste e invisível, estava morrendo naquele quarto pequeno e gelado. Uma nova Camila estava acordando.
Fui para a cama naquela noite e ouvi os sons familiares da casa. Mas parecia diferente agora. Não parecia mais a casa deles, parecia um campo de batalha. E eu era a única que sabia que a guerra já tinha começado. Pelos próximos 2 meses, interpretei meu papel com perfeição. Ia para o trabalho, voltava para casa, comia meu jantar rapidamente e lavava meu próprio prato. Como foi o trabalho? Minha mãe perguntou uma noite, mas apenas porque queria pedir R$ 50 emprestados para o entregador de pizza. Tudo bem, eu disse, entregando o dinheiro. Apenas corrido. Você trabalha demais, disse ela, pegando o dinheiro sem um agradecimento. Devia sair mais. Conhecer um rapaz legal. Talvez em breve, eu disse sem me comprometer. Eu os observava enquanto eles começavam lentamente a encaixotar as coisas, tentando ser sutis. Meu pai começou a limpar a garagem. Só fazendo uma limpeza de primavera, ele mentiu. Era outubro. Minha mãe começou a ensacar roupas velhas para doação, só desentulhando, ela alegou. Vi a placa de vende-se ser colocada no jardim da frente em uma manhã. O que é aquilo? Perguntei ao meu pai inocentemente enquanto saía para o trabalho. Ele pareceu em pânico por um milésimo de segundo. Depois se recuperou com um dar de ombros. Ah, aquilo. Só estamos testando o mercado, pensando em talvez mudar para algo menor daqui a alguns anos. Nada imediato, uma mentira deslavada e descarada. Ah, eu disse. Entendi. Entrei no meu carro e saí, mas não fui para o trabalho. Dirigi até um escritório de advocacia no centro. Tinha uma consulta com um homem chamado Doutor Arnaldo, um advogado imobiliário que encontrei na internet. O site dele dizia que ele era conhecido por ser agressivo e, mais importante, discreto. Entrei no escritório elegante dele vestindo minhas roupas simples de trabalho, calça preta e uma blusa cinza. Sabia que parecia jovem e despretensiosa. Dr. Arnaldo, um homem mais velho com olhos penetrantes e afiados, olhou por cima da mesa. Camila Souza? Ele perguntou. Sim, eu disse. O senhor mencionou ao telefone que queria discutir uma aquisição de imóvel anônima? Sim, confirmei, sentando-me. Coloquei uma pasta na mesa dele. Continha o anúncio impresso da casa dos meus pais e meus extratos financeiros detalhados. Eu quero comprar esta casa, eu disse, mas os vendedores não podem saber que sou eu. Não até que a tinta esteja seca, não até que a escritura seja registrada, não até que eles tenham ido embora há muito tempo. Ele abriu a pasta, olhou para a foto da casa, depois seus olhos percorreram meus extratos bancários e de investimentos. Suas sobrancelhas se ergueram. Você certamente tem os fundos, ele disse, com uma nota de surpresa impressionada na voz. Eu tenho. E os vendedores? Quem são eles? Meus pais, eu disse calmamente. Dr. Arnaldo fez uma pausa. Olhou para mim por cima dos óculos. Ele não pediu a história triste. Não perguntou o porquê. Ele era um profissional. Provavelmente já tinha visto todo tipo de disputa familiar imaginável. Ele apenas assentiu. Podemos fazer isso, disse ele. Vamos formar uma empresa de participações, uma holding com um nome genérico. Eu serei o rosto público da transação. Toda a papelada passará pelo meu escritório. Seu nome não aparecerá em um único documento que os vendedores vejam. Ótimo, eu disse. Se perguntarem quem é o comprador, diga que é um grupo de investimentos. Diga que é alguém que planeja alugar. Eles não vão se importar, eles só querem o dinheiro. Dr. Arnaldo sorriu. Era o sorriso de um tubarão. Considere feito. Saí do escritório dele me sentindo mais leve do que em anos. Fui para casa naquela noite. Minha mãe estava reclamando de poeira. Minhas irmãs estavam discutindo sobre um programa de TV. Meu pai estava escondido na garagem. Eles me ignoraram enquanto eu passava pela cozinha. Não coma todas as uvas, Letícia gritou sem tirar os olhos do celular. Eu preciso delas para um lanche depois. Não vou comer, eu disse. Fui para o meu quarto, deitei na cama e encarei o teto. Aproveitem enquanto podem, pensei. Esta casa agora é minha. 2 meses depois, estávamos sentados naquela mesa de jantar.
A casa já estava com contrato assinado. A vistoria tinha sido dispensada. Eu conhecia a casa melhor do que qualquer vistoriador. O financiamento estava garantido. A data de entrega das chaves estava marcada para o dia seguinte, ao que eles planejavam se mudar. Eles achavam que tinham encontrado um comprador milagrosamente sortudo, que queria um fechamento rápido e sem complicações. Estavam em um clima de celebração, brindando a boa sorte, e foi então que minha mãe cortou o bife e anunciou: "Vendemos a casa. Você tem 1 mês para encontrar um novo lugar." Olhei para ela, depois para o sorriso presunçoso no rosto da Letícia. Eu não disse que já sabia, não disse que eu tinha comprado, apenas disse: "Tudo bem." Dei uma mordida nas batatas. Deixem que tenham seu pequeno momento de triunfo. Deixem que pensem que venceram. Deixem que pensem que estão me descartando como um pedaço de lixo. Porque quando eles saírem desta casa, não estarão me deixando desabrigada. Estarão, sem saber, me entregando as chaves do meu próprio reino. E eles nunca, jamais, veriam isso chegando. Os 30 dias seguintes ao anúncio na mesa de jantar foram uma forma estranha e surreal de tortura. Viver em uma casa com pessoas que estão ativamente, alegremente expulsando você é uma experiência que eu não desejaria a ninguém. É como ser um fantasma antes de ter morrido de verdade. A dinâmica na casa mudou da noite para o dia. Antes, eu era simplesmente ignorada. Agora, eu era um inconveniente temporário que, felizmente, logo seria removido. Havia um ar palpável de animação entre eles, um burburinho de novos começos do qual eu era pontualmente excluída. Minha mãe, Helena, estava em seu elemento, um turbilhão de organização, etiquetagem e direção do caos iminente. "Bia, certifique-se de embalar seus troféus com cuidado." Ela gritava escada acima. "Não queremos que eles quebrem durante a mudança." "Letícia, você decidiu quais sapatos vai doar?" Ela perguntou mais tarde. "Não queremos levar bagunça para nossa casa nova. Os armários de lá são planejados, sob medida. Precisamos mantê-los bonitos." Eu estava na cozinha, apenas segurando um copo de água. Minha mãe passou apressada por mim, segurando um rolo de plástico bolha. Ela não perguntou sobre a minha mudança, não perguntou se eu tinha encontrado um lugar para morar. "Mãe," eu disse. Ela parou, mas não se virou. Apenas soltou um suspiro pesado, seus ombros caindo como se a minha própria existência a estivesse exaurindo. "O que foi, Camila? Estou muito ocupada. Só preciso saber a data exata da saída," eu disse, mantendo a voz firme. "Dia 28, disse ela. "O caminhão chega às 8 da manhã. A casa precisa estar completamente vazia até o meio-dia. Os novos proprietários tomam posse a 1 hora. Ela finalmente se virou para me olhar e seus olhos estavam frios como gelo. "Não se atrase, Camila. Não quero suas caixas paradas na calçada quando os novos donos chegarem. Seria embaraçoso para nós." "Não será um problema," eu disse. "Ótimo," ela respondeu. "E tente limpar seu quarto antes de ir. Não quero deixar sujeira." Voltei para o meu quarto e fechei a porta. Sentei na beirada da cama e respirei fundo e devagar. Os novos proprietários tomam posse a 1 hora. Ela estava falando de mim. Ela só não sabia disso ainda. Eu tinha que manter a farsa. Tinha que fazê-los acreditar que eu estava desesperada e lutando. Se suspeitassem por 1 segundo que eu tinha dinheiro ou que eu era a compradora misteriosa, eles cancelariam a venda só por pirraça. Ou inventariam um motivo para aumentar o preço de forma astronômica. Então, comecei a trazer folhetos de aluguel para casa. Deixava-os no balcão da cozinha, onde sabia que eles veriam. Circulava as kitnetes mais baratas e feias que conseguia encontrar. Uma noite, Letícia pegou um e riu alto. "Olha isso, mãe," ela disse, segurando o papel. "A Camila está olhando um estúdio na Rua 5. Isso não é perto daquela fábrica velha abandonada?" Minha mãe olhou o papel enquanto picava legumes. "Ai, meu Deus, aquela é uma área muito perigosa." "Bem, você tem que viver de acordo com suas posses, Camila. Isso constrói o caráter."
É tão pequeno, Bia comentou, espiando por cima do ombro de Letícia. 20 metros quadrados? Meu closet é maior que isso. Todas riram. Foi um momento cruel de união para elas. Um pequeno ritual para reafirmar a superioridade delas e o meu fracasso. Fiquei ali, picando cenouras para uma salada que eu sabia que não seria convidada a compartilhar, e não disse nada. Por dentro, eu estava gritando, mas por fora, apenas dei de ombros. É o que eu posso pagar, menti. Enquanto isso, o processo de venda avançava rapidamente nos bastidores. Meu advogado, Dr. Arnaldo, era um gênio. Ele tinha criado uma empresa chamada Horizonte Azul Participações. Soava corporativo, anônimo e completamente impessoal. Ele lidava com todas as comunicações com o corretor deles. Cada mensagem de atualização dele me dava uma dose secreta de adrenalina. Eles aceitaram a oferta. Ele me mandou uma mensagem em uma tarde, enquanto eu estava na minha mesa no trabalho. Eles assinaram a dispensa de vistoria. Ele me informou uma semana depois. Dispensar a vistoria tinha sido ideia minha. Disse ao Dr. Arnaldo que não era necessário. Eu sabia que o aquecedor era novo. Sabia que o telhado tinha um pequeno vazamento no sótão, que eles tinham apenas pintado por cima. Mas eu mesma poderia consertar. Dispensar a vistoria fez minha oferta parecer ainda mais atraente, como se viesse de um investidor desesperado ou talvez tolo. Meu pai, Ricardo, se gabou disso no jantar. Esse comprador é um completo idiota, disse ele, mastigando um pedaço de carne. Nem pediu vistoria. Provavelmente só quer o terreno. É dinheiro fácil. É uma bênção, minha mãe acrescentou. Significa que não precisamos consertar aquela rachadura na parede do porão. Mastiguei minha comida lentamente, escondendo um sorriso. Eu sabia tudo sobre a rachadura na parede do porão. Fui eu quem colocou a estante velha na frente dela para que eles não tivessem que olhar para aquilo. A parte mais difícil da decepção foi a embalagem. Tive que fingir que estava empacotando minha vida inteira. Fui à loja e comprei uma pilha de caixas de papelão. Passava minhas noites fechando-as com fita, enchendo-as com minhas roupas e meus livros. Mas marquei cada uma com um código secreto. Um pequeno ponto preto no canto inferior de uma caixa significava: desembale isso imediatamente. Logo meu quarto era apenas uma pilha de papelão marrom. Minhas paredes estavam nuas. Parecia, para todos os efeitos, que eu estava indo embora. Uma noite, cerca de uma semana antes da mudança, cheguei em casa tarde. A casa estava escura. Quando entrei na cozinha para pegar um copo de água, vi meu pai sentado sozinho à mesa, com um copo de uísque à frente. Ele olhou para cima, assustado. "Ah", disse ele, "é você." "Oi, pai", eu disse. Ele me olhou por um longo momento. Por apenas um milésimo de segundo, achei ter visto um lampejo de algo, culpa, talvez, em seus olhos. Ele olhou ao redor da cozinha escura e semi-vazia, depois de volta para mim. "Já encontrou um lugar?" Ele perguntou com a voz rouca. "Sim", eu disse. "Encontrei um lugar." "Bom", ele disse, tomando um gole da bebida. "Você é uma mulher adulta, Camila. Está na hora de andar com as próprias pernas. Nós te carregamos por tempo suficiente." Eu quase ri alto. Me carregaram? Eu pagava aluguel para eles desde os 22 anos. Comprava minha própria comida. Lavava minha própria roupa. Até cortava a grama nos fins de semana porque ele alegava ter problema nas costas. "Eu sei, pai", eu disse suavemente. "Precisamos desse novo começo", ele continuou, falando mais para si mesmo do que para mim. "A casa nova fica perto do clube. Tem uma piscina enorme para as meninas. É o que merecemos, as meninas. Letícia e Bia." "Eu nunca fui uma das meninas. Espero que todos sejam muito felizes lá", eu disse. E eu realmente quis dizer isso. Esperava que fossem felizes bem longe de mim. "É", ele resmungou. "Bem, boa noite." Ele se levantou e saiu da sala sem dizer mais nada. Não perguntou se eu precisava de ajuda para mudar. Não perguntou se eu tinha dinheiro para o depósito. Simplesmente foi embora.
Aquela foi a última vez que esperei qualquer coisa dele. Foi o momento em que o último fio de ligação se rompeu. Os documentos finais da venda tiveram que ser assinados 3 dias antes da mudança. Dr. Arnaldo me ligou. "Preciso de você no meu escritório às 2 da tarde", disse ele. Saí cedo do trabalho, dizendo ao meu chefe que tinha uma consulta no dentista. Sentei na sala de reuniões luxuosa do Dr. Arnaldo, enquanto ele estendia uma pilha de papéis com 5 centímetros de espessura. "É isso", disse ele. "Assim que você assinar, os fundos serão transferidos e mantidos em garantia. Na manhã do dia 28, assim que a escritura for oficialmente registrada no cartório, o dinheiro vai para a conta dos seus pais e a casa passa para a empresa. E como você é a dona da empresa, a casa será sua." Minha mão tremia quando peguei a caneta. Eu não estava apenas comprando um prédio. Estava comprando minha liberdade. Estava comprando de volta minha dignidade. Assinei meu nome, Camila Souza. Assinei de novo. E de novo, e de novo. Quando finalmente terminei, Dr. Arnaldo se levantou e apertou minha mão com firmeza. "Parabéns, senhorita Souza", disse ele com um sorriso profissional. "Você agora é proprietária de um imóvel." Saí do escritório dele para a luz brilhante da tarde. Senti-me tonta com uma mistura estranha de terror e euforia. Dirigi para casa, para minha casa. Entrei. Minha mãe estava gritando com a Bia sobre como embalar sapatos corretamente. A TV estava no último volume, o cachorro estava latindo. Caminhei pelo caos, com um pequeno e secreto sorriso no rosto. Olhei para as paredes, minhas. Olhei para o piso de madeira, meu. Fui para o meu quarto e sentei em meio às minhas caixas codificadas. E esperei. A manhã do dia 28 foi um borrão de barulho e energia frenética. Acordei às 6 da manhã com o som de passos pesados e portas batendo. Vesti uma calça jeans simples e uma camiseta. Escovei os dentes no banheiro que, em poucas horas, seria só meu. Desci as escadas. A cozinha já estava vazia de comida, as bancadas limpas. Minha mãe estava parada perto da porta dos fundos com uma prancheta, parecendo estressada. "Camila", ela latiu quando me viu. "O caminhão chega em 20 minutos. Suas coisas já saíram da casa?" "Estou tirando agora", eu disse. Eu tinha um plano. Não podia simplesmente deixar minhas coisas no quarto. Eu sabia que eles iam conferir. Então comecei a encenação de carregar minhas caixas para o meu carro, enchendo o porta-malas e o banco de trás. Fazia questão de gemer de esforço ao levantar as caixas mais pesadas. Meu pai estava parado perto de seu SUV novo e brilhante, tomando café em um copo térmico. Ele me observava lutar com uma caixa cheia de livros. Não ofereceu ajuda, apenas olhou para o relógio. "Anda logo com isso", disse ele. "Não queremos bloquear a entrada quando o caminhão de mudança chegar." "Estou correndo", disse entre dentes. Letícia e Bia finalmente saíram. Estavam perfeitas, é claro. Nem um fio de cabelo fora do lugar. Não estavam levantando nada, seguravam copos de café gelado e mexiam nos celulares enquanto os carregadores profissionais cuidavam de todos os pertences delas. "Tchau, Camila", Letícia disse sem tirar os olhos do telefone. "Boa sorte com seu... seja lá o que for." Tchau", Bia ecoou. Coloquei a última caixa no meu carro. Meu antigo quarto estava agora completamente vazio. A casa inteira estava ecoando e oca. O caminhão de mudança chegou e homens grandes de uniforme começaram a retirar os móveis. Assisti enquanto a mesa de jantar, onde eu tinha sido tão friamente despejada, era levada para fora. Assisti enquanto o sofá, onde eu nunca tive permissão para sentar, confortavelmente, era colocado no caminhão. Senti uma estranha sensação de perda, mas não pelos itens em si. Eu estava vendo a evidência física da minha infância infeliz sendo arrancada, peça por peça. Ao meio-dia, a casa estava completamente vazia. Era estranho como parecia muito maior sem toda aquela bagunça deles. O sol entrava pelas janelas nuas, iluminando partículas de poeira dançando no chão de madeira.
Minha família se reuniu na calçada, seus carros estavam lotados, o caminhão de mudança estava ligado na rua. Era isso, o adeus final. Minha mãe caminhou até mim, abriu a bolsa e tirou um envelope. Aqui, disse ela, enfiando-o na minha mão. Abri, dentro havia um cheque de R$1.000. Isso deve ajudar com o seu depósito e o primeiro mês de aluguel, disse ela, com um tom profissional. Não gaste tudo em roupas, R$1.000. Eles tinham acabado de ganhar quase R$2 milhões com a venda da casa e estavam me dando R$1.000. Obrigada, mãe, eu disse com a voz sem emoção. Bem, disse ela, olhando para a casa uma última vez. Não parecia sentimental, parecia aliviada. Fico feliz em terminar com este lugar. Sempre foi muito gelado. Ela se voltou para mim. Estaremos ocupados nos instalando por algumas semanas, então não ligue. Nós ligamos quando estivermos prontos para visitas, mas talvez espere um mês ou mais. Queremos que as meninas se instalem primeiro. Tudo bem, eu disse. Não vou ligar. Boa menina. Ela deu um beijo no ar perto da minha bochecha, sem fazer contato real. Meu pai buzinou impaciente. Vamos logo, Helena. Estamos perdendo tempo. Já vou, ela gritou. Entrou no banco do passageiro. Letícia e Bia estavam no banco de trás, já absortas em seus celulares. Elas nem acenaram. Fiquei na calçada ao lado do meu carro lotado e os vi partir. Vi o enorme caminhão de mudança segui-los rua abaixo. Observei até que dobraram a esquina no fim do quarteirão e desapareceram de vista. Um silêncio profundo desceu. A rua estava calma. Os pássaros cantavam. Eu estava completamente sozinha. Fiquei ali por 5 minutos inteiros, só para ter certeza. Queria garantir que não esqueceriam algo e voltariam de surpresa. Então, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Dr. Arnaldo. A escritura foi registrada. A transferência está completa. Parabéns, Camila. É sua. Soltei um suspiro que parecia estar segurando por 25 anos. Virei-me e olhei para a casa. Não era mais a casa da família Souza. Era apenas uma casa. A minha casa. Subi a calçada. Eu não tinha a chave. Tinha sido forçada a entregar a minha ao meu pai naquela manhã. Mas tudo bem. Eu sabia onde a chave reserva ficava escondida, sob uma pedra solta no jardim, aquela que meu pai sempre esquecia. Peguei a chave, deslizei-a na fechadura, girou suavemente, abri a porta e entrei. O eco era diferente agora. Não era um eco solitário, era um eco de espaço. Caminhei até o centro da sala de estar vazia. Girei em um círculo lento. Olá? Disse para a sala vazia. Minha voz não parecia mais pequena, parecia forte. Voltei para o meu carro e abri o porta-malas. Comecei a carregar minhas caixas de volta para dentro. Não as coloquei de volta no quarto pequeno e apertado de onde vieram. Carreguei minhas caixas escada acima e entrei na suíte principal. Era enorme. Tinha um closet e um banheiro privativo com uma banheira funda. Tinha uma janela grande com vista para o jardim dos fundos. Coloquei minha caixa de livros bem no centro do chão. Sentei-me ao lado dela, de pernas cruzadas. Olhei pela janela. Estava exausta. Meus músculos doíam da mudança encenada. Eu não tinha móveis. Não tinha comida na geladeira. Dormiria no chão esta noite. Mas sorri. Um sorriso real, genuíno, que chegou aos meus olhos. Eles tinham ido embora. Tinham me deixado para trás achando que eu não era nada. Mas eu era a única que ainda estava de pé. Eu era a única que mantinha o terreno. A transformação tinha começado. Peguei meu celular e pedi uma pizza. Uma grande de calabresa. Só para mim. E então respondi ao Dr. Arnaldo. Obrigada. Agora o trabalho de verdade começa. A primeira noite na minha própria casa foi a mais estranha e pacífica da minha vida. Dormi em uma pilha de cobertores no chão da suíte principal. Não tinha cama ainda, nem cortinas nas janelas, mas dormi mais profundamente do que em 25 anos. Não havia passos irritados acima da minha cabeça. Não havia TV berrando tarde da noite. Não havia a ansiedade latente de encontrar alguém hostil no corredor.
Acordei com o sol. A luz da manhã inundava o quarto, atingindo o local vazio onde costumava ficar a cama enorme dos meus pais. Não parecia mais o quarto deles, parecia uma tela em branco. Passei aquela primeira semana apenas limpando. Esfreguei as paredes, passei pano no chão. Queria lavar cada último vestígio deles. Queria apagar o cheiro persistente do perfume do meu pai e do laquê da minha mãe. Então, a reforma de verdade começou. Não contratei um empreiteiro, não queria estranhos no meu santuário ainda. Fiz a maior parte do trabalho sozinha, nos fins de semana e à noite, depois do meu emprego real. Comecei pela pintura. Minha mãe adorava bege. É elegante, ela costumava dizer. Esconde a sujeira. Eu odiava bege. Para mim, era a cor das paredes de uma prisão. Fui à loja de tintas e comprei galões e galões de cores que pareciam vivas. Pintei a sala de um verde sálvia suave e quente. Pintei a cozinha de um branco creme brilhante. Pintei a suíte principal, o meu quarto, de um azul marinho profundo e calmante. Enquanto pintava, ouvia música alta. Tocava rock, pop e jazz, cantando a plenos pulmões. Esta é a minha casa. Eu gritava no corredor vazio e o eco que voltava soava amigável e acolhedor. Depois vieram os móveis. Eu tinha dinheiro agora. Não precisava comprar em brechós, a menos que realmente quisesse. Fui a lojas de móveis de verdade. Sentei em 50 sofás diferentes até encontrar o perfeito. Era revestido de veludo verde macio e era grande o suficiente para tirar um cochilo. Comprei uma mesa de jantar enorme feita de madeira de demolição. Não porque planejasse dar grandes jantares, mas porque queria poder olhar para ela e saber que poderia sentar na cabeceira sempre que eu bem entendesse. Comprei arte de verdade de artistas locais. Comprei uma tela enorme de um oceano tempestuoso para a entrada. Comprei gravuras abstratas coloridas e estranhas para o corredor. Lentamente, com esforço, a casa mudou. A atmosfera fria e estéril da casa da família Souza desapareceu. Em seu lugar, algo quente e pessoal começou a emergir. A casa começou a cheirar a café fresco e velas de baunilha. Começou a parecer um lar, o meu lar. Minha vida fora de casa também mudou. Sem a negatividade constante e desgastante da minha família, eu tinha muito mais energia. No trabalho, parei de me esconder. Comecei a falar nas reuniões. Apresentei um novo projeto diretamente para o meu chefe. Este é um trabalho excelente, Camila, disse ele, olhando para mim com um novo respeito. Eu não sabia que você tinha esse potencial. Eu sempre tive, eu disse. Só não tinha espaço para mostrar. Recebi uma promoção 3 meses depois, para o cargo de desenvolvedora sênior, com um aumento significativo. Comemorei comprando uma garrafa de champanhe caro e bebendo na minha nova varanda dos fundos, observando os vagalumes dançarem no jardim. O jardim se tornou meu lugar favorito. Meu pai nunca me deixou tocar no jardim. Você só vai arrancar as flores, ele costumava dizer. Agora, plantei o que eu quis. Plantei fileiras de tomates e ervas. Plantei margaridas selvagens, que cresceram altas e rebeldes. Deixei a grama crescer um pouco mais do que o convencional porque gostava da sensação sob meus pés descalços. Mas em meio a toda essa alegria recém-descoberta, havia uma dor silenciosa e surda. Era o silêncio. Não o silêncio pacífico da casa que eu tinha aprendido a amar, mas o silêncio pontual da minha família. 1 mês se passou. Nenhuma ligação. 2 meses se passaram. Nenhuma mensagem. 3 meses se passaram. Então foi meu aniversário, no 4º mês. Acordei naquela manhã e verifiquei imediatamente meu celular. Disse a mim mesma que não me importava. Disse a mim mesma que não queria notícias deles. Mas no fundo, a garotinha dentro de mim, aquela que esperou por um desejo de feliz aniversário por anos, ainda estava esperando. A tela estava vazia. Nenhum feliz aniversário. Nenhum pensando em você. Nenhum cartão pelo correio. Eles não tinham apenas se mudado, eles tinham me apagado completamente.
Finalmente percebi que para eles eu não era uma pessoa. Eu era um eletrodoméstico. Eu era uma máquina de lavar louça quebrada que eles deixaram para trás quando se mudaram. Você não liga para uma máquina de lavar louça velha para desejar feliz aniversário. Doeu. Doeu de verdade. Eu me permiti chorar naquele dia. Chorei por uns 10 minutos no meu lindo quarto azul marinho e então parei. Lavei o rosto, coloquei um vestido bonito e liguei para 2 amigas do trabalho, Mariana e Fernanda. Venham aqui em casa, eu disse. Vou fazer o jantar. Elas vieram e trouxeram vinho e um bolo de aniversário. Elas nunca tinham ido à minha casa antes porque eu sempre tive vergonha de convidar qualquer pessoa quando minha família morava ali. Nossa, Camila, Mariana disse, entrando na sala. Este lugar é incrível. Você fez tudo isso sozinha? Eu fiz, eu disse, radiante. Parece tão... Você, Fernanda disse, olhando ao redor. Comemos massa e bebemos vinho demais. Rimos até nossas barrigas doerem. Sentamos no sofá de veludo verde e conversamos até bem depois da meia-noite. Naquela noite, percebi que estava construindo uma nova família. Uma família de escolha. Aos 6 meses, a transformação estava completa. Eu não era mais a garota encurvada e quieta, tentando ser invisível. Eu andava com a postura mais ereta. Minha pele estava mais limpa. Eu sorria mais. Tinha uma rotina. Tinha paz. Tinha quase esquecido o som da voz crítica da minha mãe e o olhar de desdém no rosto das minhas irmãs. Eu estava segura e, porque me sentia segura, baixei a guarda. Assumi que eles tinham ido embora para sempre. Assumi que estavam felizes em sua nova vida, aterrorizando algum novo bairro, gastando o dinheiro da venda da casa em carros novos e férias. Assumi que tinham esquecido este endereço completamente. Eu estava errada. Eles não tinham esquecido. Eles apenas não tinham precisado de nada de mim ainda. Mas a ganância tem um jeito de trazer as pessoas de volta. E a suspeita tem um jeito de se infiltrar. Era uma noite de terça-feira em abril. As janelas estavam abertas, deixando entrar a brisa fresca da primavera. Eu estava na cozinha, fazendo um refogado, ouvindo um podcast. Meu celular estava carregando no balcão. Ele vibrou. Olhei para ele, esperando uma mensagem da Mariana sobre nossos planos de almoço para o dia seguinte. Vi o nome na tela. Helena Souza. Meu estômago despencou. A espátula congelou na minha mão. Apenas encarei o nome. Parecia que estava vendo um fantasma. Sequei as mãos em um pano de prato e peguei o telefone. Não o desbloqueei imediatamente. Apenas olhei para a prévia da notificação. Por que você ainda está aí? 5 palavras. Sem saudação. Sem oi, querida. Sem como você está. Apenas uma acusação seca. Meu coração começou a bater forte, mas não de medo. Foi um pico súbito e agudo de raiva. Por que você ainda está aí? A pergunta implicava 2 coisas. Primeiro, que ela sabia que eu ainda estava lá. Como? Ela tinha passado de carro? Um vizinho fofoqueiro tinha ligado para ela? E segundo, implicava que eu não deveria estar ali. Ela pensava que a casa pertencia a estranhos, a Horizonte Azul Participações. Se ela tivesse visto meu carro na garagem, ou se a vizinha, Dona Dirce, tivesse mencionado que me viu, minha mãe teria chegado a uma única conclusão. Ela assumiria que eu estava invadindo. Assumiria que eu me recusei a sair e estava ocupando a propriedade ilegalmente. Assumiria que eu estava arruinando o negócio para os novos donos e, mais importante, envergonhando o nome da família. Ela não mandou mensagem para avisar, não mandou mensagem para oferecer ajuda, mandou mensagem porque estava irritada. Provavelmente estava apavorada que os novos donos os processassem por não entregarem o imóvel vazio. Olhei para a mensagem novamente. Por que você ainda está aí? Uma risada borbulhou no meu peito. Foi uma risada sombria, fria e sem humor. Ela não tinha ideia, não tinha a menor ideia de que eu não era a inquilina. Eu era a dona, eu era a proprietária, eu era a senhora desta casa. Meu polegar pairou sobre o teclado. Eu poderia responder, poderia digitar. Eu comprei a casa, mãe.
Poderia escrever: "É minha casa agora." Poderia explodir o mundo inteiro dela com uma única e simples frase. Mas parei. Por que dar a ela essa satisfação de uma resposta? Por que me explicar para ela? Ela tinha me expulsado. Tinha me dado 30 dias de aviso como se eu fosse uma estranha. Tinha ido embora sem olhar para trás. Tinha perdido o direito a qualquer resposta no dia em que me deixou naquela calçada. Coloquei o telefone de volta no balcão com a tela para baixo. Não respondi. Voltei para o fogão e terminei de cozinhar meu refogado. Sentei-me à minha grande mesa de madeira e comi meu jantar no silêncio pacífico da minha casa. Verifiquei meu telefone mais uma vez antes de dormir. Outra mensagem tinha chegado. Camila, me responda. A dona Dirce disse que viu você cuidando do jardim. Os novos donos vão chamar a polícia se você não sair. Você está nos fazendo passar vergonha. Fazendo-nos passar vergonha. Era isso. Era sempre isso. Nunca foi sobre minha segurança ou meu bem-estar. Era sempre sobre a imagem deles. Sorri. Desliguei o telefone completamente. Subi para o meu quarto azul marinho. Deitei na minha cama macia e confortável e dormi como um anjo. Sabia que eles estavam vindo. Meu silêncio deixaria minha mãe louca. Ela não suportava ser ignorada. Teria que vir investigar. Viria para gritar comigo e tentar me forçar a sair. Que venham! Eu estava pronta. Os 3 dias seguintes foram um jogo de gato e rato, mas apenas o gato estava frenético. Eu, o rato, estava sentada confortavelmente no meu sofá de veludo, tomando chá. Meu celular se tornou uma zona de guerra. Quarta-feira de manhã, 3 chamadas perdidas de Helena. Quarta-feira à tarde, uma mensagem ríspida de Letícia. A mãe está surtando. Por que você está agindo como uma psicopata? Só sai da casa, perdedora. Quarta-feira à noite. Um recado de voz severo do meu pai. Camila, aqui é o seu pai. Atenda esse telefone. Precisamos saber se você desocupou o imóvel. Não queremos problemas jurídicos com os compradores. Me ligue imediatamente. Ouvi o recado no viva voz enquanto regava minhas novas plantas. Problemas jurídicos. Ele estava apavorado. Achava que a empresa anônima ia processá-lo por quebra de contrato porque o imóvel não estava vazio. A ironia era quase perfeita. Ele tinha medo de mim, só não sabia disso ainda. Não respondi a nenhum deles. Fui trabalhar, voltei para casa, vivi minha vida. Podia imaginar a cena na casa deles perfeitamente. Estavam na casa nova, provavelmente um casarão espalhafatoso em algum condomínio fechado, sentados ao redor de uma ilha de mármore gigante, estressados. Estavam construindo uma narrativa. Em suas mentes, eu estava tendo um colapso mental. Eu era a filha louca e desequilibrada que se recusava a desapegar. Eu era o fracasso que não conseguia nem encontrar um apartamento e agora estava grudada na casa velha como um carrapato. Estavam com raiva, mas também estavam ficando curiosos. Por que eu não estava atendendo? Estaria morta? Presa? Ou apenas sendo mimada? Na sexta-feira, o tom das mensagens mudou. Minha mãe enviou uma mensagem que era quase educada. Quase. Camila, por favor, apenas nos deixe saber se você está bem. Vamos à cidade este fim de semana para pegar algumas correspondências que esquecemos. Vamos passar na casa. É bom que você já tenha saído até lá. Ah, lá estava. A ameaça disfarçada de visita amigável. Não vinham buscar correspondência, vinham me despejar. De novo. Vinham para me forçar fisicamente a sair para que pudessem manter as aparências com os novos donos. Olhei para mim e para a data. Sábado. Amanhã. Eu tinha planos para o sábado. Ia à feira orgânica e depois planejava passar a tarde lendo no meu solário. Bem, eu ainda poderia fazer essas coisas. Não respondi a nenhuma das mensagens. Deixei o suspense crescer. Queria que fizessem a viagem de 2 horas. Queria que subissem a minha calçada. Queria que vissem a verdade com os próprios olhos. A manhã de sábado estava linda. O céu era de um azul brilhante e sem nuvens. Acordei cedo. Limpei a casa, não porque tivesse medo do julgamento deles, mas porque tinha um orgulho imenso dela. Passei café fresco.
Coloquei flores frescas no vaso da mesa de entrada. Vesti-me com cuidado. Antigamente, eu usaria moletons largos perto deles, tentando parecer pequena e inofensiva. Hoje, usei meu jeans favorito, aquele que vestia perfeitamente, e uma camisa de linho branca impecável. Coloquei meu colar favorito. Deixei o cabelo solto. Parecia uma mulher que era dona da própria vida. Às 10 horas em ponto, ouvi o som de um motor de carro na minha garagem. Eu estava na cozinha e caminhei calmamente até a janela da sala, espiando pelas frestas da persiana. Um SUV prateado novo e brilhante estava estacionado bem onde meu carro velho e batido costumava ficar. O presente de aposentadoria que meu pai se deu, provavelmente comprado com o dinheiro da venda da casa. As portas se abriram. Meu pai saiu, já parecendo irritado, vestido com sua roupa de golfe casual. Minha mãe emergiu, parecendo frenética, ajeitando o cabelo e olhando ao redor para ver se algum vizinho estava observando. Letícia e Bia desceram do banco de trás, parecendo entediadas e olhando para os celulares. Ficaram parados na garagem por um momento, olhando para a casa. Devem ter notado as mudanças imediatamente. A porta da frente, que minha mãe insistia em manter de um marrom deprimente, estava agora pintada de um amarelo brilhante e acolhedor. Os arbustos crescidos perto da varanda estavam perfeitamente aparados. Havia novos vasos de flores nos degraus. Minha mãe apontou para a porta amarela e disse algo para o meu pai. Ele apenas balançou a cabeça e marchou pelo caminho. Fiquei no meio da minha sala. Não me escondi, não corri. Esperei. Toque. Toque, toque. As batidas na porta eram agressivas. Camila, a voz da minha mãe veio através da madeira. Eu sei que você está aí. Abra essa porta agora mesmo. Dei um gole lento no meu café. Coloquei a caneca em um descanso de copo. Caminhei até a porta. Dei um último suspiro profundo. É isso, pensei. O fim da antiga Camila. Destranquei a fechadura, girei a maçaneta. Abri a porta amarela brilhante de par em par. Estavam todos ali, amontoados no pequeno tapete da varanda, parecendo prontos para uma briga. Minha mãe estava com o dedo levantado, pronta para me dar uma cutucada no peito. Mas quando a porta se abriu, todos congelaram. Não estavam olhando para uma casa escura e vazia. Estavam olhando para um espaço iluminado e cheio de luz. Viram as paredes verde sálvia quentes. Viram a arte cara pendurada no corredor. Podiam sentir o cheiro das velas de baunilha. E viram a mim. Fiquei na porta, bloqueando o caminho. Cruzei os braços sobre o peito. Olhei minha mãe diretamente nos olhos. "Olá, Helena", eu disse. "Posso ajudar?" A expressão no rosto dela valia cada centavo que eu tinha gasto na casa. E mais um pouco. Ela ficou boquiaberta, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. "Você..." Ela gaguejou. O que você fez com as paredes?" "Eu as pintei", disse calmamente. "Você as pintou?" Meu pai rugiu, dando um passo à frente. "Você não pode simplesmente pintar. Você não mora aqui. Você está invadindo. Os novos donos vão nos processar por danos." "Onde estão os donos?" Letícia perguntou, espiando por trás de mim, tentando olhar lá dentro. "Eles estão aqui? Você arrombou a casa?" "Camila, você está em sérios apuros." Minha mãe sibilou, com a voz baixa e ameaçadora. "Nós dissemos para você sair. Por que você ainda está aqui?" Olhei para todos eles, para seus rostos contorcidos e furiosos. Eles pareciam tão pequenos. A indignação deles era tão mesquinha. Encostei-me casualmente no batente da porta. "Eu não estou invadindo", eu disse, com a voz perfeitamente firme. Não tremeu nem um pouco. "E os donos não vão processar ninguém." "Como você sabe disso?" meu pai exigiu. "Você não sabe quem comprou este lugar. É alguma empresa. Eles vão mandar te prender." "Eu sei quem comprou", eu disse. "Quem?" Minha mãe perguntou, estreitando os olhos. "Quem é? Você falou com eles? Você implorou para eles deixarem você ficar por um tempo?" Sorri. Foi um sorriso lento e perigoso que não chegou aos meus olhos. "Não, mãe", eu disse. "Eu não implorei a ninguém.
Enfiei a mão no bolso do jeans. Tirei meu chaveiro. Segurei a única chave nova e brilhante da porta amarela. Eu conheço o dono, disse suavemente, mas com uma voz que cortou o ar, porque eu sou a dona. Silêncio. Um silêncio absoluto e esmagador. O vento balançou as folhas do carvalho no jardim. Um carro passou na rua. Minha família apenas ficou me encarando. Pareciam estátuas em um jardim bizarro de incredulidade. Meu pai piscou. O quê? Eu comprei a casa, disse claramente, deixando cada palavra assentar. Eu comprei. Há 6 meses. Aquela empresa? Horizonte Azul Participações? Sou eu. A oferta à vista? Fui eu. A dispensa de vistoria? Também fui eu. Apontei para trás de mim, para si a sala linda e reformada. Esta é a minha casa, eu disse. E vocês estão todos parados na minha varanda. Meu pai foi o primeiro a se recuperar, soltando uma risada seca e incrédula. Isso não é possível, disse ele, balançando a cabeça. Você? Comprar esta casa? Você trabalha em um suporte técnico, Camila. Você ganha um salário mínimo. Eu nunca trabalhei em suporte técnico, eu o corrigi. Sou engenheira de software sênior. Sou há mais de 3 anos. Você apenas nunca se deu ao trabalho de perguntar. Ele me encarou, o rosto ficando vermelho. Mas o dinheiro? Esta casa custou uma fortuna. Onde você conseguiu esse tipo de dinheiro? Eu economizei, disse simplesmente. Eu investi. Enquanto você comprava carros novos para a Letícia e pagava aulas particulares de tênis para a Bia, eu estava economizando cada centavo. Eu tinha ações da empresa. Elas valorizaram muito. Minha mãe empurrou meu pai. Tentou passar pela soleira, mas eu não me mexi. Continuei plantada firmemente no centro da porta. Você nos enganou, ela acusou, a voz subindo para um grito. Você nos deixou pensar que estávamos vendendo para um estranho. Você nos deixou mudar. Vocês me expulsaram, lembrei a ela com a voz fria. Vocês me deram 30 dias. Não se importaram para onde eu ia. Só queriam o dinheiro. Mas poderíamos ter mantido a casa na família, ela gritou. Se soubéssemos que você tinha dinheiro, poderíamos ter dado um jeito. Poderíamos ter ficado. Isso, eu disse, olhando bem no fundo dos olhos dela. É exatamente por isso que eu não contei para vocês. Letícia veio para frente agora, com os olhos arregalados enquanto observava o sofá de veludo e a nova TV de tela plana na parede. Você roubou isso de nós! Ela cuspiu. Você sabia que queríamos um novo começo e você roubou nossa casa pelas costas. Eu paguei o valor de mercado, eu disse. Na verdade, paguei acima do valor pedido. Vocês receberam o dinheiro, tiveram o seu novo começo. Não é justo, Bia choramingou lá atrás. Meu quarto. Aposto que você mudou meu quarto. Você mexeu no meu quarto? Não é mais o seu quarto, Bia, eu disse. É um quarto de hóspedes. E sim, eu pintei por cima daquele roxo horroroso. Meu pai parecia estar fazendo cálculos mentais rápidos. Estava finalmente percebendo que a filha que ele ignorou, aquela que ele descartou como um fracasso total, era na verdade a pessoa mais bem-sucedida da família. E ele tinha me tratado como lixo. Mas em vez de vergonha, vi um brilho de ganância em seus olhos. Bem, disse ele, tentando sorrir e ajeitando a camisa. Isso certamente é uma surpresa. Mas já que estamos aqui, dirigimos 2 horas. Você não vai nos convidar para entrar? Está calor aqui fora. Ele deu um passo à frente, esperando plenamente que eu saísse do caminho como sempre fiz, esperando que eu voltasse a ser a Camila obediente e quieta. Eu não vacilei. Não me mexi nem 1 centímetro. Não, eu disse. Minha mãe soltou um suspiro audível. Como é que é? Não, repeti. Vocês não vão entrar. A palavra pairou no ar entre nós como uma barreira física. Um tapa. Eu sou sua mãe. O rosto da minha mãe se contorceu de fúria. Você não pode me proibir de entrar na minha própria casa. Não é a sua casa, eu disse calmamente. Eu tenho a escritura. Eu tenho as chaves, é minha propriedade privada,
E vocês não são convidados bem-vindos. Vocês são intrusos não convidados. Nós te criamos, meu pai gritou, o rosto agora roxo de raiva. Os vizinhos definitivamente estavam começando a sair em suas varandas para assistir ao show. Nós colocamos um teto sobre sua cabeça por 25 anos. Você nos deve? Eu não devo nada a vocês, eu disse, com a voz baixa, mas carregada de certeza absoluta. Eu paguei aluguel, comprei minha própria comida. Eu me criei sozinha porque vocês estavam ocupados demais, bajulando a Letícia e a Bia. E quando terminaram com esta casa, me jogaram fora como lixo da semana passada. Vocês não se importaram se eu ia acabar na rua. Sabíamos que você ficaria bem, minha mãe mentiu, a voz tremendo enquanto tentava uma tática diferente. A culpa. Lágrimas brotaram instantaneamente em seus olhos. Foi uma performance magistral. Camila, como você pode ser tão cruel? Somos família, só queremos ver a casa. Queremos ver o que você fez com ela. Você não quer mostrar para a sua própria mãe o seu trabalho duro? Era uma armadilha, e eu vi claramente. Sabia que se os deixasse entrar, mesmo por um momento, eles nunca mais sairiam. Sentariam no meu sofá novo e criticariam a cor da tinta. Abririam minha geladeira e se serviriam da minha comida. Começariam a falar sobre como nós poderíamos usar a casa para os feriados. Tentariam me reivindicar, e a casa, através da força de vontade. Eu não preciso da aprovação de vocês, eu disse, e não quero a companhia de vocês. Você é uma pirralha egoísta e ingrata, Letícia gritou. Espero que você apodreça nesta casa grande e vazia sozinha. Eu não estou sozinha, eu disse, com um pequeno e triste sorriso tocando meus lábios. Eu tenho paz, e isso é mais do que eu jamais tive quando vocês estavam aqui. Segurei a maçaneta da porta. Vão para casa, disse a todos eles. Vão para a casa nova de vocês e me deixem em paz. Você não pode fazer isso conosco. Meu pai gritou, dando outro passo na varanda, a mão levantada como se fosse me empurrar para o lado. Olhei para ele, olhei para a mão que nunca tinha me abraçado, nunca tinha me dado um tapinha nas costas, mas que sempre tinha apenas apontado e ordenado. Se você não sair da minha propriedade agora mesmo, eu disse, com a voz caindo para quase um sussurro, eu vou ligar para a polícia e vou mostrar a eles a escritura desta casa, e eles vão retirar vocês daqui fisicamente. Meu pai congelou, olhou nos meus olhos e finalmente viu algo ali que nunca tinha visto antes. Viu poder. Ele baixou a mão, deu um passo para trás, saindo da varanda. Você está morta para nós, ele cuspiu. Não venha rastejando de volta quando seu dinheiro acabar. Não vou, eu disse. Olhei para minha mãe uma última vez. Ela estava chorando de verdade agora, mas eram lágrimas de derrota. Tinha acabado de perceber que tinha perdido a única coisa que achava que possuía completamente: a mim. Adeus, eu disse. E fechei a porta amarela brilhante na cara deles. Girei a fechadura. Clique. Encostei a testa na madeira fria da porta e escutei. Podia ouvi-los gritando na garagem. Ouvi as portas dos carros baterem. Ouvi os pneus cantarem enquanto saíam em disparada. Depois, silêncio. Virei-me e olhei para a minha sala linda e pacífica. O sol ainda estava brilhando. O ar ainda cheirava na baunilha. Eu não tinha desmoronado, não tinha pedido desculpas, eu tinha vencido. O que veio depois não foi algum evento explosivo ou dramático. Foi silencioso. Nas primeiras semanas, eles tentaram cavar o caminho de volta. Meu celular brilhava com mensagens. Primeiro veio a raiva. Você é uma vergonha para esta família. Depois veio a barganha. Vamos apenas nos encontrar para um café. Seu pai sente muito por ter gritado. Depois veio a falsa piedade. Estamos preocupados com a sua saúde mental. Não é normal cortar a família assim. Não li a maioria delas. Arquivei-as e, eventualmente, bloqueei os números deles. Um por um. Foi uma sensação estranha e libertadora bloquear o número da minha própria mãe. Parecia cortar a corda de uma âncora pesada.
No começo, tive medo de simplesmente ficar à deriva e me perder no mar. Mas, em vez disso, eu flutuei. Senti-me mais leve, percebi algo profundo naqueles meses silenciosos e sem família. Eles não falharam em me amar porque eu era indigna de amor. Falharam em me amar porque não sabiam amar ninguém, além de si mesmos. Eu nunca fui o problema. Eu era apenas o espelho para o qual eles não queriam olhar. Minha vida começou a se encher de coisas boas. Dei um jantar para minhas amigas e sentamos na minha mesa de madeira de demolição e rimos até as 2 da manhã. Plantei uma horta e colhi tomates que realmente tinham gosto de tomate. Adotei um cachorro no abrigo local, um vira-lata peludinho que chamei de Pipoca. Ele dorme no pé da minha cama todas as noites e fica sempre radiante ao me ver. A casa se tornou verdadeiramente minha. Os fantasmas da família Souza finalmente desapareceram. O corredor não era mais o lugar onde eu era ignorada. Era o lugar onde eu e o Pipoca brincávamos de buscar a bolinha. A cozinha não era mais o lugar onde eu comia sozinha. Era o lugar onde eu assava pão nas manhãs de domingo, enchendo a casa com um cheiro quente e confortante. Eu ainda penso neles às vezes. Pergunto-me se estão felizes na casa nova. Pergunto-me se meu pai conseguiu a tal piscina, mas não sinto falta deles. Soube mais tarde, através de uma tia distante que me ligou, que eles disseram a todos na família que eu tinha enlouquecido e de alguma forma roubado a herança deles. Pintaram-se como as vítimas. Deixei que fizessem isso. Deixei que ficassem com a história deles, porque eu tenho a verdade e, mais importante, eu tenho a casa. Estou sentada na minha varanda dos fundos agora, tomando meu café da manhã. Pipoca está correndo atrás de um esquilo no quintal. O sol está quente no meu rosto. Eu não sou mais a filha invisível, sou a mulher que comprou a própria liberdade. Se você está ouvindo isso e se já se sentiu como a sombra na própria família, se já foi expulso, ignorado ou feito se sentir pequeno, por favor, me escute. Você não precisa esperar que eles te vejam. Eles podem nunca te ver. Você não precisa esperar por um pedido de desculpas que pode nunca vir. Às vezes, você tem que construir seu próprio lar. Às vezes, você tem que ser seu próprio herói. E às vezes, deixá-los para trás é a única maneira de finalmente voltar para casa, para si mesmo. Fim da história.